Boa noite, amigos da TV 247, começando agora, programa Léo ao Quadrado com meu amigo Leonardo Estopa, diretamente de Ponte Nova, Minas Gerais. Boa noite, Léo, tudo bem? Boa noite, Léo. Tudo jóia? Foi uma longa jornada de Porto Alegre até aqui em Ponte Nova. Às vezes eu penso que se eu tivesse vindo a pé eu tinha chegado um pouco mais rápido, mas eu acho que ia cansar mais, ia gastar muita sola de sapato. Mas se for imaginar que desde o final do evento até 2 minutos atrás eu estava chegando ainda, mas como é que estão as coisas por aí? Você fez boa viagem, Léo? A viagem foi boa, Léo. Não vou reclamar da viagem, não, mas ela é muito longa, né? É muito longa. Cheguei na rodoviária de Belo Horizonte, não tinha mais ônibus, tive que dormir em Belo Horizonte, vi no ônibus hoje para o interior das Minas Gerais. Assim, não tinha mais espaço no ônibus, né? Tinha um ônibus de meia-noite, mas não tinha nenhum lugar disponível. E a Luísa tá chorando aí, Léo? A Luísa tomou vacina, Léo. Tomou vacina, importante tomar vacina. Ela tomou 3 vacinas. A Jennifer falou comigo agora que não foram 2, foram 3. Aí ela tenta engatinhar, vai certinho no lugar da vacina, dói, ela chora. Léo, o Jorge Barros está nos assistindo lá de Porto Alegre, né? E a gente tem a Tereza aqui de Lauro de Freitas, Bahia, Chapecó, Santa Catarina presente, São Paulo, várias cidades aqui do Brasil e do mundo, né? Josi, que estava lá com a gente, dizendo: boa noite, com muita chuva e trovoadas em Porto Alegre. Maravilhoso o encontro no sábado. Muita informação com cabeças pensantes e brilhantes. Léo, enquanto o pessoal vai entrando, me dá um pouco aí, ó, coxinha, coxinha não. Alencar está dizendo, em Goiânia, terra de coxinha, foi um fiasco a manifestação. A Jana está dizendo, vem morar aqui, vem morar aqui. Não sei, aqui é onde, Jana? Em Porto Alegre também? Boston está nos assistindo, Paraíba aqui presente também, Piedade, São Paulo, Brasília e Itatiaia. Léo, me dá aqui as suas impressões sobre Porto Alegre. O que você achou? Foi a primeira vez que você foi a Porto Alegre? Você não conhecia a capital gaúcha? Léo, a última vez que eu fui no Sul foi só para o evento daquele fiasco do julgamento em segunda instância do ex-presidente Lula. Ah, é verdade. Foi para o TRF4, você estava lá. Mas foi uma coisa muito assim, sair do aeroporto, chegar no evento e pronto. Não tive dessa vez eu tive uma oportunidade muito interessante de andar um pouquinho dentro, né, da parte histórica ali da cidade, uma cidade muito bonita. É muito importante lembrar, tá, pessoal? Eu, como admirador assíduo do rock nacional, foi lá que nasceu a frase: o fascismo é fascinante, deixa a gente ignorante fascinada. E a gente não pode esquecer dessa frase. E naquele momento, as bandas de rock brasileiras, as bandas brasileiras de rock and roll, elas lutavam exatamente contra o que a gente está lutando hoje, que é o crescimento do sentimento fascista. Só que naquela época o sentimento fascista era da elite contra o trabalhador. Hoje está muito estranho, que está do trabalhador contra ele mesmo, né? Algumas pessoas da classe operária estão dando tiro no pé, cortando o próprio pescoço, dando chibatada nelas mesmas. Está uma coisa muito estranha. Mas continua sendo muito importante essa frase que veio de Porto Alegre, dos engenheiros do Havaí: o fascismo é fascinante, deixa a gente ignorante e fascinada. A prova disso é que mesmo que um volume muito baixo de pessoas, a gente teve um volume de pessoas nas ruas lutando por coisas estranhas. Algumas estão iludidas, né, pensando que estão lutando contra a corrupção, pensando que estão lutando por um Brasil melhor, mas tem umas pessoas que estão realmente crentes que estão lutando por uma ditadura e por uma opressão que vai melhorar a vida de todos. Então, exatamente. Faz o menor sentido, né, Léo? Deixa eu dar um alô aqui para a Márcia Maldonado, que estava lá, tá dizendo, boa noite, Léo aos quadrados, vou embarcar agora para Floripa, então boa viagem. A Márcia que estava com a gente. O Skywalker está dizendo o seguinte, que o Glenn Greenwald fez a análise perfeita. A esquerda deve parar de analisar e construir uma aliança internacional, pois perdeu na Europa também. Vamos falar também dessas eleições na Europa, Léo. Mas antes de entrar nos temas principais, fala um pouco do que você achou do conteúdo. Como é que você sentiu, além da cidade, o conteúdo do encontro que rolou lá e você participou brilhantemente? Eu acho que esse conteúdo, esse encontro, Léo, ele marca talvez esse momento divisor de águas na percepção das autoridades de esquerda, dos formadores de opinião, das pessoas importantes da esquerda a respeito do que a gente está vivendo. Eu vou começar por aquele que eu acho que foi o discurso mais completo e perfeito da noite, né, do evento inteiro, que foi o discurso da Dilma, porque ela conseguiu fazer uma introdução dos problemas,
trazer o desenvolvimento dos problemas, chegar a um desenrolar dos problemas de uma forma muito perfeita e sem medo de falar aquilo que talvez há 2 anos atrás seria percebido como teoria da conspiração. Então eu consigo ver esse evento como sendo um evento de muito mais consciência por parte das lideranças de esquerda, de onde a comunicação da esquerda está falhando. Paulo Pimenta trouxe um posicionamento muito interessante a respeito de o que está por detrás de tudo isso que está acontecendo, mas não necessariamente na articulação do poder financeiro, mas coisas sutis como o uso da mídia, a forma da mídia trabalhar corretamente de uma forma nacionalista. Depois veio a Dilma, que falou disso também, mas ela falou da responsabilidade de organismos internacionais, ela falou muito de geopolítica e falou muito dessa coisa que eu tenho tentado transmitir há muito tempo, mas lógico, a Dilma falando, o alcance é muito maior, que o maior inimigo não está dentro do Brasil. O maior inimigo é o interesse internacional de um Brasil colônia. Então, eu vejo esse evento como um divisor de águas. Até então, a gente tentava ver o Bolsonaro como inimigo. Agora, a gente vê que o Bolsonaro é inimigo porque ele se aliou a um inimigo maior. E o inimigo é todo um contexto de liberalismo econômico que está, nesse momento, trabalhando e conseguindo reverter todas as riquezas de um país como o Brasil para uma pequena parcela de uma elite brasileira e uma elite internacional. Então, a partir do momento que a esquerda consegue enxergar que a gente precisa focar em algo maior que o Bolsonaro, não é criticar o Bolsonaro que faz parte disso, mas criticar isso que está destruindo o Brasil. E não criticar simplesmente com racista, nazista, homofóbico, mas num contexto muito maior e muito mais abrangente. Como que as atitudes do Bolsonaro estão impactando não apenas na percepção social do outro, né, que eu vejo o outro agora como uma pessoa que não é de bem, ela pode morrer, eu vejo o outro como uma pessoa morena que merece ser espancada ou assassinada pela polícia, não apenas isso, mas também a transferência de riqueza, a transferência de soberania, um pacto de traição, a Dilma foi muito clara quanto a isso, e também o que levou o Brasil a chegar nessa situação que ele chegou hoje, que é todo esse contexto internacional de como o Brasil soberano incomodou lá fora, e principalmente o motivo que levou os Estados Unidos e as suas agências de espionagem a conseguirem dados da Petrobras. Ela contextualizou muito bem o valor de um dado da Petrobras, como, por exemplo, onde está um poço de petróleo, onde pode existir, né? Quanto custa para descobrir onde que está? Porque depois entregar é muito fácil. Esses pontos agora precisam ser explorados pelos comunicadores de esquerda, pelos novos comunicadores de esquerda, que é isso que a gente tem que mostrar para o povo. Não se trata de privatizar a Petrobras, trata-se de privatizar um super investimento que agora ia começar a dar lucro. Ah, não, mas a Petrobras poderia ter dado mais lucro. Não, a Petrobras fez tudo para dar lucro agora, e é exatamente por isso, porque ela vai dar lucro agora, que eles estão tomando ela agora. Então são esses pontos que precisavam ser falados, e é esse ambiente de proporcionar ao Brasil a possibilidade de ouvir o que a Dilma tem a dizer, que eu acho que foi fantástico, porque até então, todos os ambientes nos quais a Dilma tentava explicar o que ela tem a dizer, ela era hostilizada, eram ambientes hostis que impediam o povo de receber a mensagem da Dilma. O ambiente de Porto Alegre ele foi fantástico, porque ele deu condições do brasileiro escutar o que ela tem a dizer. São mensagens importantíssimas que, com certeza, vão chegar a muitas pessoas. Foi maravilhoso, Léo. Deixa eu agradecer aqui ao Emanuel Nats, que se tornou membro do canal. Obrigado. Vai estar nos nossos encontros também. Eu fiquei indignado, Léo, com uma fala do Roberto Justus, publicitário do Aprendiz, né, que deu uma entrevista para a Folha e falou que não contrataria a Dilma nem para ser a sua faxineira, porque a Dilma não sabe falar. Então, o Roberto Justus, né, o Injustus, ou, enfim, essa figura grotesca, ele foi preconceituoso com as mulheres de maneira geral, com a Dilma, evidentemente, com as faxineiras, né, de uma maneira muito canalha. E eu estava debatendo isso com o Conde ontem, eu queria ouvir de você, por que você acha que esses caras têm tanto medo da fala da Dilma? Porque quem assistiu a fala dela ontem sabe que o Roberto Justus jamais chegaria no dedo do pé da Dilma. Aliás, ele não consegue, ele compra um horário na TV, ele faz o Aprendiz, parece que o programa pode acabar porque ele não tem 1% de audiência, né? O que explica essa agressividade contínua contra a ex-presidente Dilma Rousseff, Léo? Toda a agressividade contra Dilma, Léo, ela se explica na destruição da autoridade daquele que quer falar pelo povo brasileiro. Se alguém quiser entender o que está acontecendo com a Dilma hoje, basta a gente voltar no que acontecia com o Enéas.
apesar de que hoje, até grande parte da esquerda possa entender o Enéas como um doidão que falava muita coisa engraçada, as palavras do Enéas eram palavras que tinham que ser ouvidas, mas elas não chegavam à população exatamente por quê? Porque o conteúdo das palavras dele tinha um caráter tão nacionalista, era uma coisa tão profunda, que era ameaçadora. Então, como que a mídia trabalhava para evitar que a palavra do Enéas chegasse até a população brasileira? Com a ridicularização. Era sempre uma forma de transformar o Enéas em um cara engraçado, em um cara que nunca estava levando coisa séria, mas sempre estava levando piadas. Quando a Dilma, ela se mostrou a primeira pessoa da esquerda com coragem de começar a tocar na ferida, começar a falar coisas importantes para a população perceber. Qual que é essa estratégia, Léo? E essa estratégia não sou eu que estou inventando aqui. Ela é uma espécie de protocolo na mídia dos banqueiros. Quem quiser saber um pouco mais sobre isso, eu vou até indicar aqui um livro que chama The Synagogue of Satan, que tirem toda a parte religiosa, ignorem a parte religiosa, que eu não endosso, mas nesse livro vocês vão entender como funcionam os protocolos de mídia. Funcionam da seguinte maneira: quando um personagem torna-se muito perigoso para o poder financeiro, ele é ridicularizado por todo o sistema. O que aconteceu com a Dilma e a massa de manobra brasileira não percebeu? No momento que a Dilma começou a falar coisas que poderiam ameaçar os interesses de banqueiros, ameaçar os interesses do sistema financeiro, teve um acordo, e esse acordo antecede a própria Dilma, porque esse livro é mais antigo até mesmo que a primeira eleição da Dilma. Um acordo no sentido de ridicularizar o emissor. O Conde sabe muito mais do que eu, muito mais disso do que eu, que o mais importante na mensagem é, sem dúvidas, a credibilidade do emissor. Tem uma coisa que até o David Hume trouxe, essa questão aí de como que você vai detectar a possibilidade de um milagre, né? Se um emissor é uma pessoa que dificilmente falaria mentira, e se o evento dificilmente seria impossível de acontecer, né? Se o evento fosse possível. O que acontece nessa descaracterização do emissor, eu falei um pouco de teoria filosófica aqui, só para chegar no ponto, é o seguinte: se uma pessoa tem muita credibilidade e essa pessoa fala uma coisa que pode mudar completamente o sistema, fala uma verdade que está oculta da população, essa pessoa pode dar um semancol para esse povo e fazer com que esse povo se torne uma potência intelectual e não seja facilmente dominável. Exemplo, Venezuela. O poder de credibilidade do Chávez fez a população venezuelana um povo impenetrável, e hoje a gente não tem uma quantidade muito grande de massa de manobra pobre de direita venezuelano, e a Venezuela resiste. Assim é com a China, assim é com a Rússia, assim é com muitos países onde o americanismo não consegue entrar. Como que eles fizeram no Brasil? No primeiro momento, quando eles foram tentar entrar com um americanismo no Brasil, com esse sonho de liberalismo, com o neoliberalismo como regra, a primeira coisa que eles fizeram foi destruir a credibilidade de todo aquele que pudesse falar contra o liberalismo. E a Dilma, ela teve a credibilidade dela destruída exatamente por isso, Léo, porque além de ser a presidenta da República, era uma mulher. É natural que a pessoa tente escutar aquilo que uma mulher tem a dizer. Isso é muito importante porque é biológico. Nós temos a tendência de escutarmos os conselhos de nossas mães. Então, o ataque contra a credibilidade da Dilma talvez tenha sido o maior investimento desse esquema de neoliberalismo trazido aí, obviamente, pelos banqueiros, com o aporte interno do Aécio Neves. Depois da destruição da credibilidade da Dilma, fica muito fácil ridicularizar tudo que ela fala. Então, por que o Justus ele continua nesse oba-oba? Porque ele pertence ao time de lá. E ele sabe que a única forma de conseguir evitar que a população brasileira fique sabendo da verdade do que aconteceu é destruindo a credibilidade de todos os líderes que estão a favor do povo brasileiro. É por isso que todos de esquerda têm a reputação destruída por coisas imbecis, tipo estocar o vento. Vamos ridicularizar uma pessoa porque ela falou em estocar o vento. A partir daí, nada mais do que ela fala faz sentido. Essa é a técnica. É contra essa técnica que a gente precisa trabalhar. Muito bom, Léo. A Fernanda está dizendo, olha, sendo justa, digo, testemunhei pessoas de outros partidos de esquerda questionando a inteligência da Dilma. Uma tentativa de usar a Dilma para diminuir o PT. Oportunismo. Skywalker. Glenn disse na TVT que a esquerda se afastou do povo e os teóricos de universidades não sabem falar ao povão. O povão quer segurança antes do social. O PT errou ao negligenciar a segurança. É uma necessidade básica. Esse é um tema recorrente
nas falas do Leonardo Stuppa, né, de também falar não só sobre a população que quer segurança, mas também aos profissionais da segurança, né, aos policiais, aos bombeiros, às polícias, exército, todo mundo, etc. e tal. Vamos lá. Léo, para só não deixar em branco a economia, como é segunda-feira, toda segunda-feira tem análise do Boletim Focus, que faz as previsões sobre o crescimento econômico. Já rebaixaram, a previsão para esse ano já caiu para 1,23%. É a 13ª queda consecutiva. Além disso, saíram as previsões para o crescimento do primeiro trimestre, ou seja, tudo indica que o Brasil está em recessão menos 0,2%. Eu queria uma palavra sua rápida sobre a questão da recessão econômica no Brasil, e para mim ficou muito claro, Léo, que realmente nesse estado de coisas, quando há uma manifestação fascista, as pessoas saem às ruas para defender a ignorância, a estupidez, ficou muito claro que muita gente não vai querer consumir nada, porque consumir, tentar ajudar a alavancar a economia é ajudar o fascismo também. Mas te passo aí para falar sobre esses dados aí da recessão econômica se confirmando no Brasil. Léo, não há produção sem consumo. Isso é uma coisa básica. Ninguém vai ficar produzindo se não tiver ninguém disposto a consumir. Agora, a questão do consumo no Brasil não é só a questão das pessoas revoltadas com a situação. Porque, olha, é natural que as pessoas continuem consumindo. Muitas pessoas estão nessa onda de consumo zero, mas quem criou o consumo zero foi o golpe de Estado, porque as pessoas estão sem dinheiro. Gente, não é uma brincadeira a gente sair do menor desemprego de uma hora para outra, assim, no estalo, sair do menor desemprego da nossa história para a maior crise política, econômica e social da nossa história. É um contraste muito grande. Muitas pessoas ainda não estão entendendo o que está acontecendo, muitas pessoas estão vivendo de reservas que agora, por causa da política bolsonariana, já começam a ser deterioradas pela inflação. Uma inflação que está sendo negada pelo governo. A inflação negada pelo governo, ela evita, por exemplo, que o próprio banco pague a remuneração sobre a desvalorização da moeda. Na prática, Léo, muitas pessoas que estão sobrevivendo das reservas, até essas reservas começam a ser devoradas pela desvalorização da moeda, que não é a mesma desvalorização causada pela inflação, porque o governo está negando isso. Então, as pessoas que têm reservas começam a pagar o Estado por sua incompetência. Por outro lado, o alto desemprego, ele causa esse fenômeno de diminuição da produção, porque se eu antes comprava 100 e agora eu compro 50, eu preciso concordar que, para mim, a produção caiu para metade. E se isso é generalizado, se isso é no Brasil inteiro, a tendência é natural que se produza menos. E não é possível sonhar em substituir o consumo interno de um país de mais de 207 milhões de pessoas pelo consumo internacional. É isso que muitos ruralistas pensaram, é isso que muitos industriários pensaram. Olha, é melhor que a gente tenha uma desgraça econômica dentro do Brasil para a gente ter escravos à disposição, porque assim a gente consegue mercado internacional. Não, não é bem assim. A situação é um pouco diferente, porque nós temos uma sociedade totalmente conectada. E hoje a diminuição do consumo, ela vai se agravar ainda mais, principalmente por causa da expectativa futura, Léo. Se eu for um grande empresário, vivendo num país onde eles cogitam a possibilidade de diminuir as possibilidades de aposentadoria, ou seja, eu sou um grande empresário, eu estou disposto a investir no Brasil, onde eles falam em uma reforma da Previdência. Eu levo dois pontos para serem analisados nesse momento. O primeiro ponto é, tudo bem, eu não vou pagar o INSS na folha de pagamento, porque eu sei que vai chegar nesse ponto que eu não vou precisar de pagar mais. Isso é um ponto positivo, mas em contrapartida não vou ter como mercado aqueles aposentados de 60 e poucos anos. Né? Eu vou adiar um pouco mais essa disponibilidade de dinheiro no mercado. O mercado brasileiro vai encolher. Toda essa expectativa que está gerando, tudo bem, dentro do Brasil, entre os bancos, uma expectativa muito boa de conseguir a capitalização. Ah, que beleza, vai acabar a aposentadoria, vai acabar o sistema público de aposentadoria, a classe média migra para a gente consegue o dinheiro da classe média. Mas o empresariado precisa entender que é menos dinheiro disponível no mercado. E é por isso que a expectativa de confiabilidade do Bolsonaro só cai, porque a expectativa de confiabilidade no Brasil só cai. Para um pequeno grupo de banqueiros, pode estar bom, a capitalização, nós estamos falando de um grupo de banqueiros que está querendo desesperadamente o dinheiro da classe média, mas para a sociedade como um todo não está bom. É o dono de uma mercearia que vai vender menos. Ah, vamos retirando o investimento do Bolsa Família. Não está bom, porque, olha, 3 empregados
pelo menos daquele mercadinho daquela cidade de 50 mil habitantes estavam lá por causa das compras de quem ganhava Bolsa Família. E aí, brincando. Léo, vou ler aqui o comentário do João Sardim e vou trazer uma notícia interessante. O João está dizendo: boa noite, amigos. O chat está infestado de fascistas. Saíram do armário novamente. Cadê os moderadores? Estamos aqui banindo os fascistas, João, mas de fato eles saíram do armário, eles ficaram preocupados, eles viram que a micareta fascista foi um fracasso, né? Eles perceberam também que o Brasil está derretendo, está evaporando e que o apoio ao Bolsonaro está desaparecendo, ou seja, o Bolsonaro está ficando absolutamente isolado. Mas lá em Porto Alegre, a psicanalista Mineres Maroni falou: olha, não vamos nem usar esse nome é sinônimo de fascismo, é aquele que está lá, aquele cara que está lá na cadeira, né? A Almeri está perguntando: Estopa, a Luísa não gostou da mochila? Sério? Gostou, né, Léo? Dá um alô para a Almeri, que ela mandou uma mochila aí para a Luísa. Já tá no canal da Luísa, já tá no Instagram, já tá para todo lado já. A Jennifer já fez uma super festa já e a gente... Lógico que eu vou falar no meu programa também, mas já tá nesse momento agora. Então tá bom. Deixa eu ler a manchete do 247 agora, que é um artigo do Ricardo Couto, né? Tá aqui, ó. No day after da farra dos bolsominions, o PIB cai, lojas fecham e Brasil derrete. Ele resumiu bem as notícias de hoje, né? Porque saiu no estado de São Paulo que o Brasil está fechando lojas. Havia uma expectativa de abertura, de que o comércio pudesse se reanimar. Mas não, as lojas estão fechando no Brasil. Isso no primeiro trimestre já, né? Imagina para o resto do ano. PIB caindo, etc. e tal. Ou seja, ele frustrando completamente as expectativas. Saiu também um balanço na imprensa de que as multinacionais estão indo embora do Brasil, Léo. São várias multinacionais desistindo de ter operação aqui no Brasil, né? Várias empresas. Então, vou dar aqui alguns exemplos. Ó, os laboratórios Roche, Eli Lilly, Ford Caminhões, Cervejaria Brasil Quirim, Nikon, Glovo, Kills e Luxe. Nunca aconteceu isso, tantas multinacionais debandando, né? Então eu queria que, para a gente fechar o capítulo econômico, né, que você passasse pela saída das empresas internacionais também e o fechamento de lojas no comércio em todo o país. Isso, Léo, isso é o resultado de uma política que o agro é pop. Assim, se a gente quiser entender o que está acontecendo no Brasil, a gente pode contextualizar com a frase agro é pop. Um Brasil que antes produzia produtos industrializados, não desprezava o agro, tinha o agro como sendo uma das suas atividades, agora tenta abandonar a atividade industrial, abandonar a atividade de serviços, abandonar atividades com alto valor agregado e focar em uma das atividades que ele já tinha no passado, que é o agro. A gente não tem expectativa de dinheiro na mão dos consumidores se a gente para de ter indústrias, para de ter o setor de serviços, para de criar demanda e criar produção. É óbvio que as empresas não vão continuar no Brasil mantendo a sua vida em prejuízo. Elas vão rapar fora, porque aos poucos o brasileiro está tendo cada vez menos dinheiro na mão. Isso é o resultado dessa mudança de um país industrializado para um país rural. O Agro é Pop fala muito sobre essa nova tendência do Brasil, que é exatamente o motivo pelo qual Israel e Estados Unidos se uniram para destruir a nossa indústria. A Operação Lava Jato veio para acabar com a indústria brasileira, o Bolsonaro veio para dar continuidade a uma conscientização do povo que ele tem que trabalhar arduamente nessa nova posição geopolítica brasileira, a posição do Agro é Pop. A gente precisa ter indústrias, porque sem indústrias a gente não tem produto de valor agregado. Sem produto de valor agregado, o que adiantam as empresas continuarem batendo cabeça dentro do Brasil? Elas vão embora. Por quê? O trabalhador não tem dinheiro, Léo. Olha, a gente não precisa ir longe, claro. É muito difícil você contextualizar o mundo a partir de uma experiência. Mas em Porto Alegre, o lugar onde a gente foi jantar, o comerciante falou com a gente que, olha, estou segurando as ondas aqui no prejuízo para não perder o ponto, na esperança que as coisas melhorem. Mas só tem dado prejuízo. Isso é a realidade do Brasil. Por quê? O povo não tem dinheiro. Essa nova política econômica de neoliberalismo aniquilou a produção de valor agregado dentro do Brasil, está mandando tudo para a China, Estados Unidos e Israel, e o que fica para a gente? Desemprego e agro é pop. Só que o agro é tão pop e tão moderno que ele tem produzido com máquinas. E máquinas, olha, não consomem. E o pior, produzir com máquinas não gera dinheiro na mão de quem consome. Exatamente, Léo. Vou ler aqui o comentário do perfil aqui Povo Brasileiro, né?
a classe média vive do quê? Se o pobre não tiver como comprar produtos e serviços, como eles ficarão? E terão segurança com uma massa faminta e possivelmente armada para encher as cidades? É um bom comentário para a gente falar da micareta fascista também. A Ronilda está dizendo, o que acham de Lula e Dilma precisam voltar. Exatamente, não é só o Lula que precisa voltar, não. A Dilma também tem que ser reinserida na vida política do Brasil. Skywalker dizendo, união da esquerda já. E Elizabeth Oliveira, tudo isso lembra a era Collor. Muito triste, mas também revoltante. É muito mais revoltante do que a era Collor, né? Também concordo plenamente com você. Léo, sobre a questão do bar, é muito interessante o depoimento do empresário. Eu queria que você falasse sobre esse aspecto. Não sei se você reparou, o dono do bar, o bar era muito agradável, viu? Em frente lá ao Centro Mário Quintana, em Porto Alegre, muito legal. O dono do bar, ele era também garçom, né? Ele servia todo mundo. E é uma loucura, né? Cada um com uma comanda individual, aquela coisa toda, ele controlando tudo. O filho estava no caixa, também ajudava a servir, e do caixa ficava indo para a cozinha, e a mulher estava no caixa. Ou seja, é uma família aquilo lá, é uma empresa totalmente familiar. E ele dizendo: olha, eu vendi um imóvel para não perder o ponto, porque realmente desapareceu, o movimento desabou na cidade de Porto Alegre. É um exemplo que a gente olhou um micro exemplo, né, mas que eu acho que não é um caso isolado. Eu queria que você falasse também sobre esse aspecto familiar, né? Uma família dando tudo para sobreviver, trabalhando junto, o marido, o filho, a mulher, mais uma dureza segurar a onda ali, né? E olha, Léo, essa família trabalhando e vendo seu negócio sendo aniquilado, ela é muito uma espécie aí de representação. Eu detesto a postura dos bolsominions de ficarem pegando um caso de Bolsa Família fraudado e tentando falar que todo o programa é assim. O bolsominion que pega o caso de um aluno de universidade federal e tenta dizer que todos os alunos de universidades federais fazem como aquele ali que é um mau exemplo. Mas, nesse caso, eu acho que vale a pena extrapolar, porque nós temos estudos empíricos da situação da Inglaterra após a aplicação do neoliberalismo que mostram o drama que as famílias, as empresas familiares brasileiras começam a sofrer nesse momento. Que é, olha, no primeiro momento, você arruma uma forma dessas empresas quebrarem, elas entrarem em dificuldades. No segundo momento, as empresas multinacionais começam a ocupar esses espaços. Na Inglaterra foram os supermercados, as lojas de roupas, que antes eram empresas familiares, depois foram substituídas por empresas multinacionais. E olha que interessante, Léo, todas as empresas familiares se achavam liberais e se achavam representadas pelo governo da Margaret Thatcher. No segundo momento, essas empresas foram devoradas e essas famílias hoje trabalham como, obviamente, funcionários para as multinacionais. O que o Brasil começa a fazer hoje é repetir esse exemplo, esse acontecido na Inglaterra. Aos poucos, as empresas familiares agora elas começam a fechar. Fechar por quê? Porque não tem mais demanda, porque não tem dinheiro. Se o Brasil voltar a recuperar a sua economia, numa política neoliberal, não são as empresas familiares que vão voltar a ocupar os espaços, são, obviamente, as multinacionais. As empresas familiares no Brasil, elas precisam perceber que elas não são representadas por uma política neoliberal. Olha, se tiverem dúvidas, é só buscar a história, gente, de um lugar que foi o pioneiro na aplicação desse neoliberalismo. O que eu tento falar várias vezes é que está muito fácil a gente provar para os empresários brasileiros que esse modelo econômico não os representa. Tá fácil por quê? Porque tem uma calculadora? Não, porque tem a história da Inglaterra. Nós não estamos sabendo conversar com os nossos empresários. Que se tem uma política de destruição das pequenas, médias e até mesmo as grandes empresas brasileiras, essa política de destruição chama-se neoliberalismo. Eles não estão percebendo que foram iludidos, mas temos subsídios teóricos e históricos para mostrar que a coisa para eles está cada vez mais feia. Lula neles já, diz aqui o Edmar Souza. Cláudio Alves, a explicação para as manifestações de ontem está inteiramente no campo da psiquiatria. Não há explicação política para aquilo. De fato, está no campo da psiquiatria, da doença mesmo, porque as manifestações foram muito grotescas, né? Tinha um cartaz lá, menos universidades, mais armas, né? Chega de bolsas. Tinha uma outra pessoa dizendo que isso aqui é Brasil, vamos arrancar a faixa pela educação. Né? E as pessoas não imaginam que aquilo lá vai ficar para sempre, né? Essa cena tão grotesca. Tinham pessoas fazendo flexões na Avenida Paulista, como se as flexões fossem salvar o Brasil desse domínio, dessa recolonização pelos Estados Unidos. Cláudio X, o homem do consumo zero por Lula livre. 11 de cada 10 analistas concordam que se não fosse o agravamento da crise econômica, o Bozo não estaria
na dificuldade em que se encontra. O consumo zero é a arma mais poderosa que temos hoje em mãos. Firmes. Cláudio X, nosso próximo encontro é na cidade de Recife, onde você mora. Vai ser muito importante que você possa falar sobre a sua resistência pacífica, né? E muito inteligente. Fernanda, Estopa disse tudo. Depois do Tarso, os governos do Rio Grande do Sul querem transformar o Rio Grande num enorme curral, celeiro e só. Provincianos, né? Muito triste, né? Será que vai ser um fazendão aí? Muito complicado, mas é um estado maravilhoso, foi muito legal, adoramos esse fim de semana aí em Porto Alegre. Sandrinha, Léo, tem alguém no chat falando que o programa é gravado. Diz a data, por favor. Não, não é gravado. Ó, 27 de maio, 19 horas, estamos ao vivo. Tanto que estamos lendo superchats que acabaram de entrar, não faz sentido. Então vamos compartilhar, estamos ao vivo. Eu e Leonardo Estopa, né? Caio Peixoto, vídeo filme Eu, Daniel Blake, a história de um inglês e a crise do capitalismo. Esse filme é maravilhoso, de fato, fala muito, né, sobre como a crise do neoliberalismo afeta os indivíduos de uma maneira devastadora, né? Recomendo muito, muito bom. Léo, vamos falar então da micareta fascista, manifestação. O Bolsonaro convocou, foi menos gente que ele imaginava, e a pauta dessas manifestações foi uma pauta claramente fascista, né? Fechamento do Congresso, fechamento do Supremo, ataque ao Rodrigo Maia, ataque ao Alcolumbre, que é o presidente do Senado, e em Belo Horizonte, nas suas Minas Gerais aí, teve um grupo de fascistas que cercaram 2 jornalistas da Globo e defenderam que eles fossem linchados, Léo, linchamento de profissionais da Globo. Sabe o que a Globo fez a respeito? Nada, até agora não vi uma nota da Globo condenando o ataque aos seus profissionais que poderiam ter sido linchados. Então eu queria que você comentasse a manifestação fascista. Você imaginava que a gente poderia ter tantos fascistas no Brasil? Sim, Léo. Nós temos uma situação que, infelizmente, o Brasil ele é um país lotado de pessoas que pertencem àquilo que é criticado como massa de manobra, infelizmente. Veja bem, muitas pessoas foram às ruas, e isso repete muito a história da Dilma, tá, Léo? Durante o governo Dilma, quando o clube do Aécio, formado por Aécio e Eduardo, liderado por Aécio e Eduardo Cunha, quando o clube do Aécio se uniu no sentido de derrubar a Dilma, eles criavam pautas para que as pessoas fossem manifestar, mas as pautas, na verdade, eram fora Dilma disfarçadas. As pautas eram tipo, derruba o veto. Não, não é derruba o veto. As pessoas foram achando que era derruba o veto, mas a pauta era derruba Dilma. Hoje nós temos a micareta fascista como sendo uma pauta diversa. Cada pessoa que estava ali tinha um motivo para estar ali, mas elas não percebiam que todas elas foram levadas para lá para fazerem uma micareta pela reforma da Previdência. Por que uma micareta pela reforma da Previdência? Foi uma micareta caríssima. É só a gente observar que tinha carros de som, a gente observar que tinham bandeiras. Pergunta básica, quem pagou tudo aquilo? Foram os robôs do Bolsonaro, as pessoas que fizeram a campanha do próprio bolso? Claro que não. Tudo aquilo ali é um investimento das empresas que querem a reforma da Previdência. Mas eu falo que o povo é massa de manobra porque tinham pessoas que achavam que estavam lá defendendo um Brasil livre do STF, um Brasil livre da Câmara. Isso é um pano de fundo, na verdade, para que essas pessoas fossem às ruas para defender coisas fascistas, para que essas pessoas, movidas pelo ódio, fossem com sua estupidez às ruas defender a reforma da Previdência. Por quê? A imprensa nacional, e olha, eu falo com muito pesar, não é a imprensa nacional, a grande imprensa, não. Hoje, toda a imprensa, basicamente, toda a imprensa comercial está divulgando um evento como sendo uma manifestação pró-reforma da Previdência, pela modernização da Previdência, para o Brasil não quebrar. É um povo que foi às ruas movido pelo ódio, a forma mais fácil de manobrar as pessoas é o ódio, e na verdade eles foram conduzidos a uma espécie de abate, porque eles estão sendo levados às ruas para lutarem contra o próprio direito de se aposentarem. É aquilo que a gente chama de massa de manobra. Eu queria aproveitar que a gente está falando disso, Léo, para chamar a atenção e mandar um alô aqui para os jornais regionais. Eu falo em especial jornais regionais, que eu percebi que um site de Ponte Nova está divulgando os eventos do dia 26 como sendo uma luta do povo brasileiro pela reforma da Previdência, que vai melhorar muito o Brasil. Dica, olha, é muito fácil para uma Miriam Leitão se esconder daquilo que ela fez. Ela é gigante, está na Rede Globo. É muito fácil para um William Bonner esconder do que ele fez. Ele nunca vai ver um pobre na vida. Talvez só nas matérias. Agora você, jornalista do interior, que tem o seu blog, que tem o seu pequeno jornal, que trabalha numa emissora de rádio,
Não cai nessa, não. A mixaria que você está recebendo hoje para defender a reforma da Previdência não é nada perto da desgraça que você vai ter no futuro quando você vê o que você fez com o Brasil. Porque, olha, se essa reforma passa e o seu nome, jornalista do interior, o seu nome, pequeno blogueiro, fica escrito dentre aqueles que aprovaram, que lutaram pela reforma da Previdência, você nunca mais será o mesmo na sua sociedade. Então, eu falo com você, que está lutando pela reforma da Previdência, porque entrou um patrocíniozinho aí de última hora, esse patrocínio não vale a sua reputação. Esse patrocínio não vale o seu caráter. Então, hoje, quase todos os jornais comerciais do Brasil, quase todos os blogs comerciais estão apoiando a reforma da Previdência, porque tem grana por detrás disso. Quando essa grana acabar, a única coisa que vai ficar é o seu nome escrito na história como um cara que iludiu o seu público a favor da reforma da Previdência. E quando as mortes vierem, quando a fome vier, quando a desgraça vier, seu nome vai estar escrito lá. Então abre mão dessa mixaria hoje para manter a sua reputação para o futuro. É uma tatuagem, não. É uma tatuagem que vai ficar grudada para sempre. Muito bem colocado. Zé Apolinário está dizendo, Léo, sobre a micareta, o Faustão perdeu ponto com a máfia Marinho. Chutou o balde do Bozo ao vivo. Não vi, poxa, não sabia disso. A Almeri está perguntando sobre o seu Instagram. Não sei se você tem Instagram, Léo. Depois você fala o seu Instagram. Deixa eu passar aqui pelos comentários. O Skywalker pedindo para falar sobre a xenofobia na Europa. Fenômeno que o Léo Estopa já viveu de perto, já enfrentou. Sueli Silva chegando como membro. Muito obrigado, Sueli, por estar aqui com a gente também. Chegou muito superchat, eu preciso repassar por todos, porque eu tenho uma notícia importante para trazer também. Cláudio está dizendo, a porcentagem de fascistas na população brasileira é igual a de todos os outros países do mundo, entre 10% e 20% da população. Não muito mais do que isso. O problema foi o empoderamento dos fascistas, né? O grande drama é isso, os fascistas estão no poder e estão orgulhosos por terem chegado ao poder. A Dancy Rover, a agricultura nacional está sendo assassinada com os agrotóxicos. O mundo não vai comprar venenos para o seu consumo. O fim é só uma questão de tempo. Também tem isso. Bolsonaro liberou todos os agrotóxicos possíveis e imagináveis. Está ficando perigoso comer no Brasil, Léo. Horaci, vocês viram um vídeo postado pelo Luciano Hang em defesa da Previdência e da privatização da Petrobras? Não vi, cara. Ver o Luciano Hang, para mim, é muito complicado, mas se circular por aqui, atendendo a um pedido seu, veremos para criticar. Skywalker pedindo convocação para o dia 30, vamos falar sobre o dia 30 também. E o Paulo Alexandre dizendo, Léo, o cartaz do Menos Universidades Mais Armas foi trollagem da Mari do canal Púrpura. Então tá, então tudo bem, foi trollagem que se infiltrou no meio dos Minions para provar que eles são sem noção. Mas, de qualquer maneira, provou que são sem noção. Então é importante essa informação. Léo, eu preciso trazer informação sobre o fim trágico do Ciro Gomes. O Ciro Gomes acaba de desaparecer, ele acaba de se recolher à mais absoluta e eterna insignificância e relevância política. O Ciro Gomes deu mais uma entrevista, né? E ele falou, olha, jamais visitarei o Lula, nem se ele pedisse. O Lula já convidou, né? E o Ciro não foi, está dizendo que jamais irá. O Ciro está falando isso, Léo, poucos dias depois do Carlos Lupe visitar o Ciro. Carlos Lupe é o presidente do PDT. Bom, se o Ciro está atacando o Lula mais uma vez, significa que ele jamais será eleito com apoio da esquerda, ele jamais será o candidato da esquerda. O Ciro Gomes jamais será também o candidato da direita. Tem Luciano Huck, tem João Dória, tem Bolsonaro, tem toda a família Bolsonaro. Então, o Ciro se condena ao ostracismo. Como é que você vê essa decisão do Ciro de sair da cena política, Léo? De realmente dizer, estou fora do jogo, estou pulando fora do barco, não jogo com Lula e, enfim, o que vai sobrar para o Ciro? Qual é o espaço dele? Então, Léo, eu sempre achei muito difícil para o Ciro ser presidente da República num país que ama o ex-presidente Lula. Tem seus críticos? Tem, mas vamos concordar que é impossível alguém se eleger pela esquerda sendo crítico ao ex-presidente Lula da forma como o Ciro tem sido. É possível criticar o ex-presidente Lula? Claro. Eu tenho a crítica sobre a questão do ex-presidente Lula não ter criado uma grande rede de comunicação de esquerda para fazer uma frente contra a narrativa da Globo. Essa coisa da democratização da mídia talvez seja uma crítica comum ao governo do PT, mas é possível criticar, não é que tudo tenha sido perfeito.
Eu tenho uma crítica também. Eu acho que, olha, o programa Bolsa Família, antes dele ser entregue, ele deveria ter um manual de instrução para as pessoas entenderem o que é o programa, como ele funciona, como ele multiplica a economia. Assim a gente não teria deixado um vácuo na cabeça do imbecil para ser contaminado aí pelo bolsonarismo. Eu tenho essas críticas, mas agora é muito fácil criticar. Lá naquela época, imaginar que isso aconteceria talvez fosse impossível. Criticar depois é muito fácil. Agora, as críticas do Ciro não são críticas que serão aceitas pela esquerda. As críticas do Ciro são críticas de inimizade, são críticas de cortar o relacionamento. O que será que o Ciro está querendo com isso? Porque, olha, para o Ciro ser um bom presidente, ele não precisa necessariamente ser amigo do Lula, claro que não. Mas para o Ciro ser eleito pela esquerda, ele precisa. O que ele está querendo? Será que ele está querendo realmente ser o próximo do PSDB? É uma pergunta. Porque quando eu vejo isso acontecendo, eu vejo que o Ciro se distancia do próprio PDT. Pode ser que o Ciro não seja presidente do PDT por isso, por continuar criticando o ex-presidente Lula. Se o Ciro sai do PDT, ele vai para onde? É uma pergunta que a gente tem que se fazer. Ele já passou por todos, já passou por todos. Não tem mais partido para ele ir. Eu acho que ele já foi todos, menos o PSL. Então, tecnicamente falando, Léo, como todas as figuras do PSDB estão desgastadas, eu imagino que essa forçação de barra contra o ex-presidente Lula talvez aproxime o Ciro do PSDB. Mas será que o PSDB conseguiria fazer um presidente na urna? Não, mas já tem o João Dória, Léo, na frente, já tem muita gente no PSDB no lugar. Então o Ciro não tem espaço na direita, na centro-direita, na esquerda. Sobrou para ele agora realmente é se recolher, ele tem que sair de cena, não faz mais sentido, não precisa nem mais ser ouvido. Ele só cumpre um papel, ele é um instrumento da direita. Quando a direita precisa de alguém, supostamente do campo progressista, para atacar o Lula, eles chamam o Ciro. É a única função que sobrou para ele, jogar pedra no Lula. Né? Perigosíssimo, isso é muito perigoso. Essa é uma estratégia realmente que funciona. Por exemplo, durante as eleições, a direita conseguiu comprar um blog de esquerda para ficar falando que o Haddad estaria traindo o Lula. Qual que é o problema? É que um blog de esquerda comprado pela direita, ele consegue chegar no público de esquerda, ele consegue ser ouvido. E é muito perigoso que o Ciro fazendo essas críticas, ele é ouvido pela esquerda, porque a esquerda espera, uma parte da esquerda espera que o Ciro volte a ser do grupo de esquerda e outra parte da esquerda escuta o Ciro porque acredita que o Ciro é o representante da esquerda. Nós temos essas duas divisões. O problema é que ele não consegue, obviamente, destruir o ex-presidente Lula para ele brilhar no lugar do ex-presidente Lula, isso é impossível, mas ele consegue fragilizar. Porque se o Ciro não tivesse feito essa divisão de rancor de segundo turno, talvez o Haddad teria sido eleito. E a gente teve muita omissão. Dentro dessas omissões, se a gente tivesse tido um trabalho muito maior de colocar o Haddad como representante do Lula, crescer mais a imagem do Lula, e o próprio Ciro trabalhando também na imagem do Lula, provavelmente o Bolsonaro não estaria eleito hoje. Bom, a Ione está dizendo, o Ciro vai trocar de partido de novo, é só esperar para ver. Cláudio, o Ciro está com Alzheimer, uma pena. Aqui, mais um comentário do Wilton dizendo, Flávio Dino, Haddad e Boulos são muito melhores do que Ciro, eles são o futuro do Brasil, não o Ciro covarde e invejoso. Também é isso, né? O cara passa essa impressão de covardia, de inveja, atacando uma pessoa na condição em que o Lula se encontra, realmente é muito feio o que faz o Ciro dia sim, dia não. O Gui está trazendo aqui um dado da pesquisa feita pela BBC, dizendo, vi que a maioria realmente pedia reforma da Previdência e pacote do Moro. E que acho que está aqui, só 6% pediam ataques ao STF e Congresso. Fonte BBC Brasil. Isso procede? Será que os pedidos não foram mais ferozes e a imprensa está escondendo? Eu acho que a imprensa está escondendo. Léo, tem um fato muito interessante nessa manifestação. Eles pediam todas essas pautas fascistas. Fecha STF, fecha Congresso e linchem jornalistas. Mas a imprensa está querendo cavalgar as manifestações, principalmente a imprensa ligada ao setor financeiro, para dizer que essas pessoas foram às ruas para defender o fim das aposentadorias. Não faz muito sentido, né, Léo? Mesmo o Bolsominion com todo o seu problema cognitivo, ele não vai sair às ruas para dizer não quero me aposentar, não tem lógica, né? Então eu acho que as pessoas que foram às ruas, a minha opinião é, saíram às ruas porque são antipetistas e porque o Bolsonaro disse que se eles não forem às ruas, o Brasil vai virar Venezuela, né? Não tem muito sentido, não tem muita lógica. Mas você acha que a imprensa está distorcendo a pauta dessas manifestações? Antes, vou dar um alô aqui para o Carlos Gil, dizendo boa noite, presidente Lula, né? E o Cadu Lacerda está dizendo que o partido do Ciro é o PCG,
partido Ciro Gomes. De fato, ele só pensa nele próprio. Humano e cidadão. Boa noite, Léo. Na luta contra a ignorância sempre. Peço a todos que visitem meu canal Humano e Cidadão. Obrigado ao Humano e Cidadão. Você, Léo, queria que você falasse sobre essa inversão da pauta pela imprensa conservadora ligada ao sistema financeiro. Exatamente. A técnica que foi utilizada para as manifestações de ontem é uma técnica muito utilizada ao redor do mundo. Primeiro, você vai instigar aquilo que realmente incomoda nas pessoas. Instigando aquilo que incomoda, você consegue levar as pessoas para as ruas. O que incomoda as pessoas do eixo bolsonarista que não estão muito conectadas à realidade do que está acontecendo no Brasil? A ideia da corrupção. Eles conseguiram levantar uma bandeira de que existe uma corrupção e essa corrupção está no STF, está no Congresso, está para todo lado e é preciso aniquilar essa corrupção e quem luta contra a corrupção é o Bolsonaro e o Sérgio Moro. A partir de catalisar o ódio do povo contra a corrupção, você consegue levar esse povo para as ruas para se manifestar contra essa corrupção. Então você consegue fazer alguns links. Vamos imaginar que 100% das pessoas foram levadas às ruas por causa da corrupção. Mas aí você consegue linkar coisa do tipo, olha, a Previdência é para tirar o privilégio do político. Mas tem pessoas que acreditam. Algumas pessoas acabam falando sobre a reforma da Previdência porque elas são convencidas de que a Previdência faz parte dessa corrupção. Eu não acredito que pessoas tenham ido às ruas para lutarem pela reforma da Previdência. Elas foram às ruas para lutarem pela corrupção, mas acreditam que a Previdência é a corrupção. Esse é o grande problema. Quando a pessoa vai às ruas para uma pauta pessoal, olha, eu fui às ruas para lutar contra a corrupção, é o que eu acredito. Mas lá nas ruas, as câmeras utilizam essas pessoas para inverter a pauta. Primeiro, as pessoas vão às ruas, elas chegam às ruas, lá elas recebem cartazes e bandeiras já personalizadas de acordo com o interesse de quem está promovendo o evento. Então, o cara foi às ruas porque ele está puto contra a corrupção. Ele imagina que realmente dentro do Congresso existe o toma lá da cá e ele tem que lutar contra isso. Mas o que ele recebe quando ele chega nas ruas? São bandeiras a favor da reforma da Previdência. Ele está sendo cardumizado. Eu falo cardumizado, as pessoas falam gado, mas o tamanho do cérebro de um boi é muito grande. Então a gente tem que pensar que o nível intelectual dessas pessoas que seguem isso é muito pequeno, então eu prefiro falar cardume do que rebanho. Essas pessoas foram cardumizadas e foram conduzidas às ruas por causa de um interesse pessoal. É luta contra a corrupção, é luta contra o vizinho que recebe do Bolsa Família, é luta contra a folgadice no Congresso, seja lá o que for. Mas lá nas ruas, elas são usadas pela imprensa pela pauta da imprensa. Da mesma forma que as pessoas iam às ruas reivindicar alguma coisa diversa, como, por exemplo, olha, as pessoas estão indo às ruas para reivindicarem o passe livre. Não, elas estão indo às ruas para reivindicar o passe livre, mas a imprensa vai utilizar contra Dilma. As pessoas estão indo às ruas para derrubar o veto que elas querem aumento, mas eles vão utilizar essas pessoas para a pauta da derrubada da Dilma. As pessoas estão indo às ruas contra a corrupção, contra as regalias, mas elas vão ser usadas pela imprensa para a imprensa conseguir executar a própria pauta, que é a reforma da Previdência. Assim que funciona a manobra do cardume, toda em direção a uma rede, e essa rede pertence, obviamente, aos banqueiros. Léo, acho que o Geraldo aqui estava dizendo que a Luísa está quase falando Lula livre. Ritinha Bifano está dizendo Ciro, PQP, né? Skywalker, tinha muitos empresários nas manifestações, querem fim do INSS e viram no Moro um herói. Canalhas. Giovana, Ciro vai fazer companhia para a Marina. Ele está realmente se condenando a essa insignificância. João Carlos da Silva, o Ciro tem o perfil exato para o PSL. Pois é, vai lá fazer companhia para o Alexandre Frota. Olair Severo, boa noite, amigos. Parabéns pelo grande evento no sábado em Porto Alegre. Vocês sempre plantaram a verdade, todos nós colhemos afeto, amizade e conhecimento. Voltem sempre, pois esse é o desejo do nosso povo. Voltaremos e assim, a gente gostou demais, viu, Olair? Vamos voltar para um evento mais longo, mais amplo. Isso aí vai ser uma tradição. A gente vai rodar o Brasil levando um pouco, vamos dizer assim, dessa semente de uma comunicação livre, né, que é a nossa esperança. Léo, vamos falar um pouco mais sobre as manifestações, né? Eu queria que você falasse agora como é que você acha que as instituições atacadas vão reagir. O Congresso, que foi atacado pelo Bolsonaro, vai se ajoelhar para o Bolsonaro ou não? E o Judiciário, que está investigando lá o Queiroz, o Flávio Bolsonaro, vai ficar com medinho e vai parar de investigar o Flávio Bolsonaro ou não? Porque quando eles atacam o Judiciário, no fundo, eu acho que eles estão com medo do caso Queiroz. Quando eles atacam o Congresso, eles querem, evidentemente, uma desculpa para o fracasso deles.
Como é que você acha que vai ser a reação dos poderes das chamadas instituições à ameaça fascista? Olha, Léo, eu não vou falar que o evento não teve participação popular, mas ele foi um fracasso. Foi um fracasso porque ele mostra que o Bolsonaro está derretendo. Se a gente pega o evento Ele Sim, que foi o evento posterior ao Ele Não, a gente tinha ruas lotadas, todas elas desesperadas com o kit gay e com a mamadeira erótica. Né? Pessoas realmente de bem preocupadas com o que os outros fazem em suas intimidades. Hoje, o evento que o Bolsonaro realizou ontem, eles estão precisando usar imagens do evento anterior, né? O velho da Van, por exemplo, ele está usando imagens do evento Ele Sim, está usando imagens do Fora Dilma, está usando imagens até da visita do Papa para tentar falar que realmente tem muita gente nas ruas aprovando o Bolsonaro, não, aprovando a reforma da Previdência. É isso que está sendo divulgado. Qual que é o ponto? O Congresso, ele não é contra a reforma da Previdência, o Congresso está negociando. Isso é que é a parte mais pesada da realidade. Os congressistas necessários para aprovarem a reforma da Previdência, eles estão dispostos desde que os banqueiros cheguem no preço deles. Por outro lado, os financiadores do Bolsonaro estão cobrando do Bolsonaro uma articulação que fique mais barata. Então, de um lado, a gente tem banqueiros, né, um congresso chantageando banqueiros do tipo, olha, se vocês podem pagar, por que vocês não estão pagando? Se vocês vão ganhar dinheiro com a reforma da Previdência, por que a minha parte não está no meu bolso, né? Não está na minha conta? Então, esse é o problema do Congresso, é não ter recebido ainda grana para votar pela reforma da Previdência. Por outro lado, os banqueiros estão revoltados porque eles pagaram a eleição do Bolsonaro. Então é mais ou menos assim, Bolsonaro, articule para sair barato para a gente, porque nós não vamos pagar duas vezes, né? Pagar para você e ainda pagar a chantagem do Congresso. E isso está segurando a reforma da Previdência. É uma negociação financeira. Ah, é o povo que é contra? Não, o povo não interessa para o Congresso, o povo não interessa para os banqueiros, nem para o Bolsonaro. O que está segurando é só uma negociação financeira. Essa pressão do Bolsonaro, ela é, obviamente, uma pressão frustrada, porque foi uma pressão pequena, frustrada no sentido de tentar fazer a reforma da Previdência passar sem a necessidade de empresas e banqueiros desembolsarem mais grana. Vamos pensar mais uma vez, de onde veio o dinheiro para essas manifestações? Carros de som para todos os lados, bandeiras para todos os lados, faixas bonitas e Rede Globo cobrindo. Esse dinheiro veio, obviamente, de algum lugar e é dos mesmos banqueiros, das mesmas empresas. Eles estão tentando empurrar a reforma da Previdência. Essa manifestação bota medo no judiciário? Não. Essa manifestação tranquiliza o judiciário. Bolsonaro derreteu. Essa manifestação mostra para o judiciário que o Bolsonaro está frágil. O derretimento do Bolsonaro mostra que se ele derreter um pouquinho, é possível derreter mais. Ou seja, se ele tentar brigar contra o caso Queiroz, o Poder Judiciário pode acelerar o caso Queiroz e fazer derreter ainda mais. Porque o Flávio pode cair na comissão de ética, pode, claro que pode. Depois que o Flávio cair na comissão de ética, processado em primeira instância com uma correria danada, ele pode ir preso como o Eduardo Cunha, pode e mais. Obviamente, as tentativas do Flávio de obstaculizar a justiça já são suficientes para colocar ele em prisão preventiva, eles estão totalmente vulneráveis. E ele não bota medo, obviamente, no Poder Judiciário com isso. Porque ele continua lá, por causa da reforma da Previdência. A reforma da Previdência é o sustentáculo do governo Bolsonaro hoje. É muita grana, gente? É o trilhão. É um trilhão que eles tiram, né? Que na verdade eles vão são muito mais trilhões que eles vão tirar do sistema público e jogar no sistema privado. Deixa eu agradecer a Cristina Vilas Boas, que se tornou membro do canal agora. Então, obrigado a Cristina por ser assinante nossa também. E vou ler aqui o superchat aqui da Ione dizendo: entrevistem o Maringoni, Gilberto Maringoni, sobre a linguagem a ser usada com a população. Excelente. Vamos falar com o Maringoni. Vou pedir para o Mauro Lopes chamar para o próximo giro aí. Evaldo Abreu: desde 2015 vejo análise do Rui Costa Pimenta, que sempre classificou o Ciro como não sendo de esquerda. E o tempo mostrou, mais uma vez, que o Rui está certo. O Rui acerta muito, né, Léo? Impressionante o quanto o Rui acerta. Mas eu quero que você fale sobre o Lula, Léo, porque hoje houve uma decisão muito importante sobre o Lula, indiretamente, que a justiça autorizou o dono do sítio de Atibaia a vendê-lo. O dono do sítio se chama Fernando Bittar. É um empresário, né, filho de um amigo do Lula que tinha o sítio e deixava o Lula passar os fins de semana lá, como qualquer amigo pode deixar um outro amigo passar um fim de semana na sua casa. Agora que o sítio vai ser vendido pelo dono, que não é o Lula, será que ainda assim vão condenar o Lula nesse processo do sítio, Léo? E eu queria que você interpretasse essa decisão, que de certa maneira mostra toda a farsa montada em torno deste processo também.
Léo, outra coisa, a gente precisa analisar os processos contra o ex-presidente Lula como sendo processos que estão sendo criados por pessoas que possuem um certo conhecimento jurídico, não são completos imbecis. São processos fajutos sob o aspecto legal, lógico, são processos que não se fundamentam, mas eles são desenhados para permitirem esse certo malabarismo. Então, o triplex não é a propriedade, é um beneficiamento, e a propriedade não é necessária porque é uma propriedade de direito e não de fato, mas não existe no ordenamento jurídico brasileiro, mas ali eles fazem um malabarismo e conseguem convencer a população. Existe uma diferença muito grande quando um processo ele é feito para convencer o magistrado e quando o processo é feito para convencer o público comum. Os processos da Operação Lava Jato, eles não são inscritos para convencer, obviamente, magistrados. O Ministério Público desenha peças de teatro, peças de dramaturgia, para que essas peças sejam utilizadas pela imprensa e pela população, pelos MBLs da vida, para transformarem aquela retórica em verdade. Então não precisa ter fundamento jurídico. Esse é o ponto mais alto. Não é necessário ter fundamento jurídico. No caso do sítio, qual que é o detalhe? Eles conseguiram, percebendo a impossibilidade de atribuir a propriedade do sítio ao ex-presidente Lula e percebendo como que ia ficar ridículo, né? Afinal de contas, o triplex penhorado pela Caixa foi o motivo de prisão do Lula. Agora, mais um imóvel que não é de propriedade do ex-presidente Lula, servindo como motivo para manter o Lula preso, eles desenharam o processo para tentar dizer que o Lula foi beneficiado com o reparo dentro do imóvel. Qual que é o problema desses desenhos? Esses desenhos, eles funcionam juridicamente. Eu volto a lembrar que existe uma diferença muito grande da percepção popular a respeito do juiz. A percepção popular é que o juiz analisa os fatos e julga o caso. Mas, na realidade, com casos importantes como o do ex-presidente Lula, o juiz já tem o julgamento antes de receber os autos. Ele só vai batalhar ali para saber como que ele vai escrever de uma forma bonita. Infelizmente, tem juízes que nem estão escrevendo mais o seu julgamento de uma forma bonita. Estão copiando o Sérgio Moro. Qual que é o ponto que eu tenho? O malabarismo judiciário, ele vai conseguir contornar isso. E é muito perigoso a gente deixar o Brasil continuar iludido nessa coisa de que o Lula ele está com um processo frágil, que o processo vai cair, porque é tudo muito feio. Isso são subsídios para a gente conseguir levantar o povo contra a prisão ilegal. Lembrando, a prisão do ex-presidente Lula ela cai simplesmente por incompetência do juízo. Né? São casos de São Paulo que foram julgados num juiz incompetente. Então, só daí a prisão já cai. Se a gente foca em um ponto, e essa técnica tem sido utilizada muito pela direita, se em vez de tentar criar bilhões de teses jurídicas, a gente focasse só no tribunal de exceção, a gente conseguiria bater numa tecla até aquela tecla se desgastar e não ter jeito mais. Porque o mundo inteiro ia comparar o tribunal de exceção que condenou o ex-presidente Lula ao tribunal de exceção do nazismo. Então a gente precisa muito entender que o povo não entende de direito. Claro que, não, estão vendendo o sítio, beleza. Não, mas o Bolsonaro vai explicar, o Lula está condenado pelo sítio, é porque ele recebeu reformas naquele sítio, mesmo não sendo dele. Mas você daria reforma para Você aceitaria uma reforma num imóvel que não é seu? Eu não, mas o Lula aceita. A estupidez existe, Léo, e essa estupidez é matéria-prima da República de Curitiba. Como que a gente luta contra essa estupidez? A gente tem que bater na tecla. Não, você falou uma coisa muito importante. Você poderia dizer o seguinte, o dono do sítio é o testa de ferro do Lula, é o laranja. Mas se a justiça reconheceu que ele é o dono e que ele vai vender, as reformas beneficiaram o dono do imóvel. Porque, por exemplo, se ele vende o sítio e o sítio tem lago, tem pedalinho, tem tudo isso, e pedalinhos que valem milhões de dólares, quem vai ganhar o dinheiro do pedalinho é o dono, não é o Lula. Né? Então, realmente não faz o menor sentido. É tudo uma grande farsa, mais uma farsa. O Evaldo está dizendo que a visita do Toné, que é o executivo da Globo, ao Palácio do Planalto deve ter sido para negociar propina para apoiar Bolsonaro. Severino Fernandes, Leonardo, vocês poderiam falar um pouco do duplo expresso para nós que estamos entrando no universo da mídia alternativa agora? Eu não gosto muito de falar sobre esse tema, porque eu acho eles muito desleais, né? Eles atacam todo mundo, acham que só eles, né? E assim, eles nem têm sei lá, eu não gostaria de entrar. Quando eles começaram a atacar o Paulo Pimenta e o Vadir Damus para dizer que o Pimenta e o Vadir estavam traindo o Lula, eu falei, isso não pode ser sério. Se você quiser fazer algum comentário sobre isso, Léo, te dou a oportunidade antes da gente continuar o nosso papo aqui. Bom, eu vou só comentar que é o seguinte, não é um site de comentário político, é um site de entretenimento.
não leve o trabalho deles a sério. É a dica que eu dou. Eles sempre trazem soluções para tudo, eles sempre têm a bala de prata que vai resolver o problema, todos os dias eles, né, já sabem que o problema vai ser resolvido. É uma grande brincadeirinha, gente, não é um trabalho sério. Só de imaginar que eles atacaram o Paulo Pimenta e o Vadir Damus porque o Vadir e o Paulo quiseram promover uma loucura deles lá para crescer o blog deles, a gente percebe que eles são pessoas difíceis. E eles se engajaram na ideia de espalhar para a esquerda que o Haddad estaria traindo Lula. Isso prejudicou muito o ex-presidente Lula. Então, podemos dizer que eles conseguiram tirar muitos votos do Haddad, com essa ideia de que o Haddad seria um traidor do ex-presidente Lula. E eu tive um caso pessoal que me fez realmente crer que eles são pessoas de pouca reputação, de pouco caráter, que eu sofri uma ameaça pessoal do Wellington falando que ia me denunciar por fraudar pós-graduação. Ou seja, eles jogam verde, eles tentam encontrar ali uma vulnerabilidade, a partir dali eles vão criando histórias da mesma forma que fizeram com Paulo Pimenta e o Vadir. Então, a dica que eu tenho para vocês, pessoal, é muito simples. Se procurarem por seriedade, nem liguem esse canal, porque ali não tem seriedade. E isso é uma experiência pessoal. Eu fui ameaçado. Léo, deixa eu agradecer aqui a Márcia Castanha, que se tornou membro do canal, assinante do canal agora, e o Silvio Nickele, que está dizendo: estive em Porto Alegre com minha filha, muito bom. Atenção para o aumento significativo de ataques de bots no 247. De fato, os robôs bolsonaristas têm atacado mais. Ontem atacaram muito quando a gente foi comentar a micareta fascista, mas faz parte do processo. Paulo Amaro se tornou membro do canal. Léo, vou aproveitar o fato da gente estar com 7 mil pessoas ao vivo aqui, para a gente, 6.900, né, praticamente 7 mil, para a gente falar sobre a importância dos membros. Né? Graças aos membros assinantes, a gente financia o crescimento da TV 247 e promove também esses encontros. O próximo é em Recife, Olinda, né, no dia 29 de junho. Então, a gente já está organizando o encontro de junho, último sábado de junho. Estamos até definindo um roteiro já de várias cidades do Brasil para a gente fazer o planejamento. Então, peço a todos que se tornem membros também. Do lado do botão inscreva-se tem a opção para serem membros e podem ser assinantes. Também é uma maneira de apoiar fora do YouTube, que é brasil247.com/apoio. Também existe o apoio aos jornalistas pela democracia em brasil247.com/democracia. Foi muito emocionante. A gente está produzindo um e-book, né, um livro já com todas as falas desse evento em Porto Alegre, porque todos estavam muito inspirados. Eu queria até que você desse uma palavrinha, Léo, sobre como você recebeu a fala da Maria do Rosário, que para mim arrepiou. Léo, eu gostei muito da fala da Maria do Rosário e eu achei muito pertinente a complementação também da professora, me parece que da Unicamp, né? Porque esse crescimento, né, a Maria do Rosário trouxe essa coisa de que não vamos nos iludir, é fascismo. Porque as pessoas, principalmente quando a gente volta um pouco na história, já pensou quantas vezes as pessoas negaram o radicalismo do Hitler até o ponto em que realmente a Alemanha colapsou? As pessoas foram insistindo até o último momento. E olha, existem momentos em que as pessoas precisam admitir que elas estão doentes, principalmente quando é uma doença que você precisa curar o mais rápido possível, o câncer. Tem pessoas que realmente não querem admitir, né? Não, eu não vou procurar médico, eu não tô doente, quando chega lá não tem jeito mais. E o Brasil, ele passa por um período que a gente pode comparar a sociedade brasileira a uma pessoa com câncer. E as pessoas precisam admitir que sim, isso é uma postura fascista. E não é uma postura fascista estrito sensu como o fascismo antigo, porque o fascismo antigo ele tinha duas vertentes, uma vertente econômica nacionalista e uma vertente de radicalismo. O fascismo brasileiro ele só tem a vertente do radicalismo, então isso é o fascismo. A gente precisa admitir que esse fascismo é danoso e a gente precisa admitir que a gente precisa lutar contra ele. Assim como o organismo precisa, uma pessoa precisa ir ao médico quando ela está doente, ela precisa admitir que ela tem a doença e ir ao médico para curar a doença, o Brasil precisa admitir que é fascismo e curar a doença. Quem está contaminado pelo fascismo precisa se regenerar e quem tem um amigo que é fascista, essa pessoa tem que ter paciência para trazer essa pessoa de volta à realidade. Porque nós estamos cada vez mais nos isolando, o eixo fascista se isolando entre si e cada vez mais crescendo o sentimento de ódio. Por outro lado, os antifascistas achando que o melhor é se distanciar do fascismo.
A única parte que eu penso que a gente precisa considerar é o seguinte: teve um momento que parece que a professora falou, não discuta com o fascista, não converse com... A gente precisa entender que existem níveis, e o fascista iniciante precisa ser curado, porque o fascismo parece que ele existe no sangue de todos nós, e a gente precisa deixar esse fascismo ir florescendo. A gente precisa lutar nesse momento para que as células fascistas elas não entrem em processo de metástase nas pessoas. Então, ao menor sinal de manifestação fascista, a gente tem que agir. Eu achei muito interessante, e a parte que mostra também a questão, que a psicóloga, a psicanalista falou sobre a questão também da psicopatia existente em algumas pessoas, a gente precisa entender que a nossa sociedade está demandando aquela psicopatia. Então foi muito, muito importante essa questão do fascismo na sociedade, que é, sem dúvidas, o que levou as pessoas às ruas no dia 26. É esse sentimento. Exatamente. Deixa eu dar um abraço aqui na Maria Sueli, dizendo: estou sendo informada com a TV 247. Sou de Sertânia, Pernambuco. Obrigado, Maria Sueli. Um abraço para Sertânia. Margarida Pontes, dizendo: amei o encontro de Porto Alegre, foi maravilhoso. Todos foram excelentes. A Dilma deu uma aula de política e de geopolítica. Cadu, o DE me irritou com a prepotência das afirmações, uma postura de saber tudo e ter informações exclusivas, sem tirar o bumbum da Europa. Pois é, muito fácil, né? Tinham todas as informações do mundo lá na Europa, coisa esquisita. Eles sabem como é que a coisa é dura, né? Bom, gente, a gente tem que agradecer a todos, né? Foi muito bom participar com vocês desse programa de hoje. Daqui a pouco tem o Boa Noite 247, com o Paulo, Alex e a Gisele. Daqui a pouco tem também o William Deluca entrevistando, depois o Aquiles e o Conde formando a dupla às 10 horas, e depois o Léo no próprio canal dele, às 10h30. Léo, você ia fazer alguma coisa? Acho que eu te cortei. Sim, Léo, eu quero comentar uma coisa que aconteceu muito, muito interessante quando eu cheguei em Ponte Nova, quando eu pisei em Ponte Nova hoje. Uma pessoa falou que assistiu o comentário do Paulo Pimenta sobre a importância da TV 247, né, dos canais de esquerda terem também entretenimento, essas coisas. Essa pessoa falou comigo: olha, eu faço parte aqui da direção dos voluntários de um time de futebol, um time infantil, e esse time está querendo um jogo de camisa com a marca da TV 247. Eu falei: olha, eu vou falar ao vivo para ficar bem difícil do Léo negar, né? Lógico, a continuidade desse processo de patrocínio das camisas do time de crianças com a marca da TV 247, ele vai mandar um e-mail aí no contato. Vamos mandar a marca, manda um e-mail, a gente manda a marca, ele produz as camisetas e a gente monta o TV 247 Futebol Clube, né? Muito legal. Time de crianças, muito interessante. Então, assim, ele tem toda a logística, eu vou passar para ele contato, @TV247, para ele mandar e conversar e tal. Vai ser muito legal. Vai ser muito legal depois a gente botar as fotos do clube jogando bola. Vamos torcer para que a gente vai divulgar os resultados do time, vai ser muito bom. Legal, muito legal mesmo. Eu achei muito legal que é de crianças e é um time voluntário e tal. Eu falei: nossa, que legal. Eu fico muito orgulhoso assim quando existe uma possibilidade de aproximar as crianças de um Brasil melhor no futuro. Então, muito obrigado a todos vocês que assistiram. Obrigado, Léo. E o Cláudio dizendo: os ataques que a TV sofre, TV 247, são prova do seu sucesso. Mas a gente recebe muito carinho, a gente recebe muito afeto, né? A gente tem aqui nos programas, em geral, 98% de likes, né, da marcação entre gostei e não gostei, né? A proporção é 98-2. Então você vê como é que a coisa tá indo bem, e o crescimento. A gente está batendo hoje, Léo. Se tudo der certo, a gente chega hoje aos 380 mil inscritos, né? Estamos perto dos 400 mil, que é uma marca importante, e a gente já corre para os 500 mil e faz a festa do 500 mil. Seria muito importante. Sabe um ponto, Léo, sobre os ataques? Uma coisa que eu percebi no trabalho que a gente vem fazendo ao longo dos tempos é que todo bolsominion que aparece, que não é robô, com o tempo eles param de atacar, depois começam a participar de uma forma mais civilizada e no final começam a concordar com a gente. Então, os ataques mesmo são de robôs, aqueles que estão programados ali. Os bolsominions, eles estão se convertendo. Isso é muito bom. E eu falo que eu lembro dos nomes de 6 meses atrás, hoje participando de uma forma completamente diferente. Então vamos ter paciência, Léo. Gilmar mandando um superchat. Obrigado a todos. Boa noite. Daqui a pouco tem o nosso Boa Noite 247. Grande abraço a todos vocês. Muito obrigado, André e Atrase, por você existir. É graças ao público que a gente está aqui todas as noites falando com vocês. Obrigado a todos. Um abraço a todos. Valeu, gente.